Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então à nossa aula de número 14, Attachments Simplificados. Porque, putz, eu falei um monte para você entender como é que funciona e tudo mais, mas eu quero te mostrar qual que é a minha realidade, o que eu levo em consideração. Então, me acompanha que eu vou simplificar essa ideia dos attachments. Primeiro, eu já quero mostrar esse post aqui para vocês. Eu fiz esse post, talvez você tenha acompanhado, talvez não, mas eu levo isso daqui em consideração. Esse é o meu planejamento. Eu olho dente por dente. Então, o que é a primeira pergunta que eu faço sobre um dente, para saber se eu vou ou não usar attachment nele? Você planejou movimentar esse dente? Vamos dizer que seja sim, tá? Sim. É rotação? Vamos dizer que é rotação. Esse dente é um incisivo? Por que tem essa pergunta? Eu quero te mostrar a ideia de cada pergunta dessa, o porquê de cada pergunta. Se é rotação e é um incisivo, lembra que eu falei que dentes triangulares eu não coloco attachment? Então, se é um incisivo, eu continuo com as perguntas. Se ele não é um incisivo, attachment. Porque ou ele é um incisivo ou ele não é um incisivo. Tem rotação e ele não é um incisivo? Attachment. Beleza? Mas vamos dizer que ele é um incisivo. Ah, beleza. Vai ter mais outros movimentos? Vai. Vai ter extrusão? Qualquer dente que tenha extrusão, qualquer. Ah, mas qualquer dente que tiver extrusão, attachment. Se você quiser começar já com essa pergunta, esse dente aqui tem extrusão? Tem. Attachment. Tá? Então, vai ter extrusão? Sim, attachment. Não vai ter extrusão. Beleza. Vai ter um movimento de corpo? Talvez uma inclinação, um tipping? Sim, attachment. Não vai ter isso também. Ah, mas vai ter o quê? É intrusão ou torque? Sim. Aí eu geralmente, intrusão e torque, eu coloco nos dentinhos do lado. Tipo esse dente aqui, ó, eu não preciso necessariamente colocar nele. Coloco nos dentes ao lado. Entendeu como é que funciona? Vamos fazer outro cenário. Planejou movimentar esse dente? Sim. É rotação? Não é rotação. É extrusão? Putz, não é extrusão. Vai ter movimento de corpo? Ah, não, aqui a gente já matou. Viu? É isso que é bacana. Oh, ficou tão simples. Às vezes eu faço as coisas e eu fico chocado comigo mesmo. Eu falo assim, caramba, que luz abençoada que vem na minha cabeça para eu pensar nisso. Então vamos lá. Planejou movimentar esse dente? Não vou movimentar esse dente. Mas os dentes do lado dele vão movimentar? Sim. O amiguinho do lado aqui já ele vai movimentar. É intrusão? Se for intrusão, você coloca attachment. Então, por exemplo, assim, ó, quando você vai intruir um dente e volta lá na aula de biomecânica, você vai ver. Quando eu vou intruir um dente, eu não coloco attachment nele, mas nos dois do lado é obrigatório. E se esse dente for, o amiguinho do lado dele for intruir, mesmo que esse dente não se mova, ele tem attachment, porque ele vai ser o dente de ancoragem, né? Ó, os dentes dele vão movimentar? Sim, então quer dizer que ele é um dente de ancoragem. Planejou movimentar esse dente? Não. O dente do lado dele não vai movimentar também? Eu não coloco attachment nele. Então, esse aqui é o resumo do resumo, pessoal. Então, esse daqui, ó, você precisa ver de um outro jeito, ó. O dente vai movimentar? O dente tem rotação? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Ele tem rotação? Se ele tiver e não for um dente triangular, pronto, vai attachment. Tem extrusão? Toda extrusão tem attachment. Tem movimento de corpo ou torque? Attachment. E aqui eu não estou dizendo que você está proibido de usar. Eu estou dizendo que eu não uso. Eu tento usar o mínimo possível. Hoje eu estou numa fase da minha vida que incisivo inferior eu não estou mais colocando. Só coloco se eu tiver um tipping de coroa a mais de 5 graus. Não tenho uma inclinação, não estou colocando mais attachment incisivo inferior. Sabe por quê? Porque eu aprendo muito com a Invisalign. A Invisalign manda os robozinhos fazer o planejamento. Quando vem, eu estou com um monte de casos que eles não estão colocando attachment e o caso está indo maravilhoso. E é uns casos que são um mapeamento pesado. Então, se eles não estão colocando, eu vou colocar. Não estou colocando. Ancoragem. Então, esse dente, um dente que esteja ao lado, vai intruir ou realizar um torque, um movimento de corpo? E por último, anatomia. Às vezes, se é um dente que ele tem uma coroa curta, ele precisa de um attachment, porque senão ele não vai ter muita retenção. O alinhador ele precisa de uma ajudinha. Então, pessoal, aqui vocês têm exatamente como que vai ser a lógica por trás do attachment. Eu vou te falar uma coisa, eu uso só 4 tipos de attachment, é muito difícil eu usar mais. Isso daqui serve tanto para in-house quanto para empresa. Se a empresa quiser colocar outros attachments lá, às vezes eu até deixo. Mas são esses 4 aqui, ó. Biselado, vertical, as 2 meia-luas e uma meia-lua só. É só esses 4. Ah, mas Gabriel, mas tem mais de 50, tipo, bom, é só esses 4 que eu uso. Você pode usar outros, mas eu só uso esses aqui, tá? Então, por exemplo, retangular biselado. Esse é o que eu mais uso. Então, se eu vou fazer extrusão, é ele que eu uso. Se eu vou fazer rotação, às vezes é ele que eu uso. Se eu vou usar só para ancoragem, quero ancorar para os outros dentes movimentar, é ele que eu uso. E se eu preciso fazer um torque vestibular, lingual eu não uso. Se eu preciso fazer torque lingual, eu não uso ele. Mas vestibular, às vezes eu uso ele. Num incisivo lateral, por exemplo, que é pequenininho. Retangular vertical, controle de raiz. Puta, quer fazer um movimento, inclinar uma coroa ou inclinar uma raiz?
é ele que eu uso. Alguns casos eu uso para rotação também, de dente arredondado, por exemplo, canino e um raiz, puta, quer fazer um movimento, inclinar uma coroa ou inclinar uma raiz, é ele que eu uso. Alguns casos eu uso para rotação também, de dente arredondado, por exemplo, canino e um premolar, às vezes eu gosto de usar para rotação também. Meia lua duplo, controle de raiz ou inclinação, né, que não deixa de ser. Eu uso ele só para isso. Putz, precisa ali num incisivo centralzão dar uma ajustada nele, é isso que eu faço. E por último, pessoal, não menos importante, meia lua. Gosto de usar muito ele para rotação também e para ancoragem. Às vezes eu gosto de colocar num molarzão. Eu quase sempre estou colocando às vezes no molar, sabe? Ou eu coloco no molar para dar um tchan aqui, ou às vezes eu coloco attachment, e daí no caso é mais o biselado, de canino pré-molar. Feito, pessoal, vocês sabem agora os meus segredos. Não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Esses são os attachments que eu uso. Feito? Então, ó, é isso aí. Eu te espero na próxima